Olá, bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Comece Bem o Seu Dia e com uma palavra assim muito abençoadora que com certeza vai te ajudar. Você já vai deixar seu like aí, você já vai colocar foi bênção pela fé, porque vai ser bênção para a tua vida. João capítulo 19, versículo 28 diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluindo para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Para quem não se lembra, ou até mesmo não sabe, e não tem problema nenhum, pensa num dia complicado que foi esse aqui, que foi o momento que Jesus deu o seu último instante de vida nessa terra. Ele andou 30 anos no anonimato e 3 anos e meio com os apóstolos, com os discípulos, pregando o evangelho, indo para lá, indo para cá, ganhando almas, fazendo milagres, curando, libertando. E automaticamente nisso daí, ele levantou inimigos. Ele levantou pessoas que não entenderam a sua chamada. Ele levantou pessoas que não concordaram com ele. Como na vida, né? É assim. Nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai gostar. Mas uma coisa que me chama a atenção, ou assim, uma coisa que faz a gente ter uma nova perspectiva, é que nós não estamos falando de uma simples pessoa. Nós estamos falando daquele que tem o poder da morte e da vida em suas mãos. E que nessa hora, muitos disseram: acabou tudo, já era. Ah lá, está na cruz e deu a sua última respirada e já era. Às vezes nós vivemos a nossa cesta da paixão muito parecido com isso. Talvez você esteja hoje vivendo a sua cesta da paixão. O que é isso, apóstolo? É aquele dia que o decreto na terra é morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A sua história não acabou. A sua história não acaba quando algo dá ruim. A sua história não acaba quando algo inesperado e de maneira até trágica bate à sua porta. A sua história acaba quando Deus diz que acaba. E ali, Deus não tinha dito que a história de Cristo acabaria. Os homens estavam achando que a história dele estava acabando. As pessoas estavam achando que a história dele estava acabando. Os seus perseguidores estavam celebrando que a sua história tinha acabado. Seus discípulos estavam confusos, achando que a sua história tinha acabado. Mas a história de Jesus estava apenas começando naquele momento. Você pode notar, das maiores lutas, das maiores dores que você possa ter vivido, surgiram os melhores tempos para você. Surgiram as melhores oportunidades. Por quê? Porque Deus não deu a palavra final. Não foi a palavra de Deus que diz que acabou. Foi uma circunstância, alguém, um momento. Mas quando Deus tem um plano na tua vida, e eu sei que Ele tem na sua, na minha, na nossa, ninguém na terra tem poder para dizer que acabou. Você pode ter sido demitido, você pode ter perdido seu negócio, assim como você pode estar vivendo uma situação bastante complicada, ou não. Não é porque o evangelho não é só para pessoas que estão vivendo luta. O evangelho é para quando nós passarmos por luta, sabermos que temos um Deus que tem o poder de ressuscitar, que tem o poder de renovar, que tem o poder de transformar, que tem o poder de converter, que tem o poder de transformar água em vinho. O que significa essa palavra assim? Ah, Jesus transformou água em vinho, transformou algo sem sabor em algo saboroso, algo sem cheiro, sem expressão, em algo de extremo valor. É isso que Cristo faz na sua vida. Ele transforma você. Quantas pessoas que elas têm uma visão, ou praticamente todas, quando elas entregam a vida a Cristo e elas têm esse encontro com Jesus,
as suas vidas dão uma mudada. Aqui, Jesus estava apenas cumprindo um propósito divino, cumprindo um propósito eterno. Do quê? De fazer o sacrifício por mim e por você. Então guarde essa palavra. A sua história não acabou. Talvez você conheça alguém que ele tá tentando, você está tentando ajudá-lo, ou até mesmo você, e ele está com essa frase: ah, minha história acabou, não sei o que acabou, ah, esse diagnóstico acabou comigo. Envie essa palavra para ele. Lembre-o de que a história dele termina com a palavra de Deus e não com as circunstâncias. É claro, vamos enfrentar dificuldade, vamos ter relatórios negativos, ok, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar, nós vamos para cima, nós vamos dar um jeito. Não deu do lado esquerdo, nós vamos para o lado direito. Não deu por baixo, nós vamos por cima. Então, alguma coisa a gente tem que estar fazendo. Por quê? Isso é esforço. Jesus estava se esforçando ao cumprir o propósito dele. Não foi fácil esse momento. Ele não foi sorridente para a cruz. Ele não foi alegre. A única referência que a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Mas a Bíblia não diz que ele não sofreu. Pelo contrário, sofreu. A Bíblia não diz que ele estava feliz. Pelo contrário, estava orando a ponto de seu suor, seu corpo transpirar sangue. Por quê? A pressão era muito grande. Talvez você esteja vivendo uma pressão muito grande, com essa coisa aí de que, ah, minha história acabou. Não, a sua história não acabou. Não aceite isso. Não aceite ninguém falar para você que a sua história não acabou. É aquela coisa assim, ah, você não vai dar em nada. Não aceite isso. Ah, tudo que faz para você, você não valoriza. Não aceite isso. Siga em frente, levante essa cabeça aí, vai, parte para cima, vá em novas possibilidades. Talvez você tenha até, pode ter acontecido de você ter desgastado um ambiente, pode. E talvez ali a sua história acabou, sim. Sim, mas Deus tem uma nova história para você numa outra geografia, num outro convívio. Infelizmente, às vezes, ciclos se abrem, mas ciclos se fecham. Então, muito cuidado em você colocar na mão de alguém que a sua história acabou, na mão de um emprego que a sua história acabou, na mão de um médico. Claro, respeitamos os médicos, mas cremos num Deus de milagres. Quantas pessoas já foram curadas, libertas e são até hoje aqui em nosso ministério, que os médicos disseram: olha, infelizmente, sua história acabou. Não, ok, eu vou tomar meu remédio, eu vou fazer meu tratamento, mas eu creio num Deus que pode me curar. E eu vou orar para Deus me curar. E eu vou orar para Deus fazer a vontade dele. E vou aceitar de Deus o que ele tem para mim. Agora, quando algo diferente disso vem sobre mim, lute, reavalie, claro, faça um balanço da vida, sim. Esse momento aqui, para muitos, a vida de Cristo tinha acabado, mas era sexta-feira, aí existia ainda o domingo, existia ainda o dia da ressurreição, existe um dia da sua ressurreição, não só em circunstâncias, mas também para a vida eterna. Isso daí, então, que nem se fala. E aí eu posso dizer para você, a sua história não acabou, nem com a gente morrendo, a história da gente acaba, porque somos eternos. Ainda que temos que ter a escolha, passar a eternidade com Jesus ou passar a eternidade sem Jesus. Mas aí é um outro detalhe que nós podemos conversar outro dia, ou tem devocionais aí que já falamos sobre a questão da vida eterna. Mas aqui é uma circunstância que a vida nos oferece por decisões equivocadas, propósito de Deus, ritmo, né, rumo da vida mesmo, né? Tem tantas coisas que nos norteiam, preço de mercadoria, economia americana, economia brasileira, política americana, política brasileira, política da China, tem muita coisa para fazer com que a história da gente acabe. Mas tem um que pode fazer a sua história durar para sempre, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele não perdeu naquela sexta-feira, ele não parou naquela sexta-feira, ele não foi um derrotado naquela sexta-feira. Aquela sexta-feira o coroou de glória, de honra e de poder. E esse mesmo Deus que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai, que te abençoa, que intercede por mim e por você, é o mesmo Deus que não vai permitir que alguém coloque um ponto final na tua vida e ele vai puxar uma perninha lá embaixo, chamado vírgula. A sua história hoje passa a ter uma vírgula e passa a ter uma nova
caminhada no nome de Jesus para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, continue sempre com a gente aqui, não desanima não, pega firme aí, pô. Vamos até o final do ano, segunda a sexta, 7 da manhã, estamos aqui no canal da Igreja para Sempre. Comenta aí, põe seu pedido de oração, deixa seu joinha, faz seu comentário, compartilha, bate uma foto aí da tela, coloca lá no seu store e me marca, PR Paulo Oficial, e eu vou compartilhar na minha rede social. Que Deus te abençoe e fique na paz.